Olha, o nosso podcast, a nossa série de Women with Energy aqui na Alexia inaugura em grande estilo. Eu acho que não podia inaugurar melhor. A Inês é uma economista humanista, eu acho que mais humanista do que economista, se isso é possível, e é a presidente da Fundação Santander e está há 27 anos à frente de vários cargos e funções de decisão no banco. E eu chamei a Inês para conversar aqui com a gente nesse podcast da Alexia, numa preocupação muito mais da sustentabilidade transversal, né, de negócios, ambiente e pessoas. E a Inês tem uma experiência muito grande, talvez no S do ESG, que a gente gosta tanto de falar. E acho que não tem convidada melhor para inaugurar essa série de podcasts com mulheres inspiradoras pela sustentabilidade do que a Inês. Inês, bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer aqui o convite à Alice, mas se há a pessoa que é Women with Energy, é mesmo a Alice, portanto, agradeço muito o convite. Mas um dia gostava de estar no lugar oposto, ser eu a falar. Combinado, nós vamos combinar a qualquer hora. Uma conversa contigo. Obrigada. Bom, a Inês obviamente foi bem paga, né, para estar falando isso. Exatamente. Agora a função não paga. Explica um pouquinho para a gente, Inês, aqui numa perspectiva muito da sua experiência na Fundação, claro, mas também com projetos em paralelo. É uma grande embaixadora dos ODS da educação, né, da redução das desigualdades em geral, e do 17, Partnerships for the Goals, né, da cooperação e da parceria em prol da sustentabilidade. Na sua visão, como que esses ODS se entrelaçam e como que a integração entre eles pode ser vetor para acelerar o desenvolvimento sustentável? Eu acho que toda a estratégia de sustentabilidade tem por trás os vários pilares da ESG e por trás, obviamente, de todos os pilares, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que cada uma das empresas quer endereçar. Nós, no que diz respeito à Fundação especificamente, nós queremos, no fundo, alavancar todo o impacto social que o grupo tem na sociedade e de facto focamos em três. Uma educação de qualidade para todos. Através da educação conseguimos reduzir as desigualdades e contribuir para o elevador social em Portugal, que nós estamos mesmo em nível da CDE e da Europa, estamos no nível mais baixo em termos de mobilidade socioeconómica e nós consideramos que é através da educação que nós conseguimos reduzir as desigualdades e dar oportunidade para todos e depois, obviamente, só conseguimos fazer estas duas com o 17. Eu considero que o 17 é dos ODS mais importantes e que vai conseguir alavancar qualquer atividade e qualquer iniciativa que qualquer empresa tenha. Parcerias com entidades governamentais, com outras fundações, com outras empresas, inclusive com pessoas particulares que queiram contribuir, deixar a sua marca numa qualquer iniciativa, nomeadamente na educação, eu acho que faz todo sentido e o meu lema é sempre, juntos vamos sempre mais longe e, portanto, o ODS para nós é fundamental. Para mim, faz todo o sentido. O ODS 4, para mim, é dos mais importantes e que tem um impacto nos outros 17, nos 16, propriamente dito, e o 17, para mim, é a base para todos os ODS, para toda a política de sustentabilidade de qualquer empresa, tem que ter parcerias para conseguir chegar mais longe, onde quer que esteja. Muito interessante. Então, na sua perspectiva, o ODS 17 talvez seria a ferramenta para conseguir viabilizar todos eles, junto com o da educação. Sim. Eu diria que estes ODS, que são, no fundo, os mais urgentes, publicados pelas Nações Unidas para 2030, eu gostava que em 2031 o 17 continuasse. O 17 tem que continuar para sempre. Sempre. Não é uma agenda de 2030. Para mim, o 17 é forever. E o ODS 4 da educação em Portugal, você acha que está sendo levado a sério? Já é uma referência? Ainda é um desafio? Eu acho que a educação é um desafio muito grande em Portugal. Infelizmente temos muito para fazer e por isso é que foi, apesar de nós, quando nós criámos a Fundação, nos disseram que 80% das fundações no mundo inteiro trabalham a educação. Eu disse, não, mas em Portugal nós precisamos de facto de ajuda na educação. No fundo, para nós a educação é o pilar, é o eixo estratégico para nós conseguirmos de facto crescer de uma forma inclusiva, equitativa e conseguir, no fundo, capacitar todas as pessoas e as empresas e também as empresas do setor para conseguirem levar a água ao seu moinho e conseguirem, de facto, prosperar e serem rentáveis. Não há nada como a educação. A educação, para mim, é o eixo fundamental e o motor mais importante no que diz respeito ao elevador social e, por isso, nós temos vários programas. Portanto, o eixo estratégico da Fundação é a educação e temos dentro da educação 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a educação acima dos 17 anos e ao longo de toda a vida. É um programa das universidades em que o grupo já investe há mais de 25 anos. Investimos todos os anos 110 milhões neste pilar, portanto, capacitar todas as pessoas ao longo da sua vida. Depois temos um segundo pilar onde está muito focada a Fundação em Portugal, que é abaixo dos 17 anos, garantir que as crianças chegam ao maior nível de educação e que chegam com as competências corretas, criatividade, capacidade de resolver problemas, comunicação e colaboração. São estas as competências
que consideramos, e há vários estudos que dizem isso, são as competências do futuro para qualquer profissão, qualquer função, qualquer desempenho que qualquer pessoa tenha no futuro. E depois temos um terceiro pilar, no fundo, que é um programa de literacia. E aqui, sim, a literacia, não só a literacia financeira, que também vai ajudar todos os ODS, como literacia digital, ajudar, e temos um programa muito engraçado de ajudar a digitalizar o terceiro setor, e depois temos uma literacia de ESG. E aí sim a Fundação tem tido um impacto bastante grande no que diz respeito à literacia de ESG, capacitar as empresas em toda esta jornada que elas vão ter que fazer para serem de facto sustentáveis e cumprirem com toda a regulamentação, e que tu conheces bastante bem, Alice, porque és a nossa convidada especial em todos os eventos de ESG, do S e do E, sobretudo, e portanto é fundamental, e tu conheces bem o nosso Estado da Nação em relação às empresas, a dificuldade que as empresas têm de entender o que fazer e não têm recursos para o fazer, não têm pessoas capacitadas para o fazer. Portanto, acho que aqui a Fundação tem um papel fundamental de ajudar, e o Santander, as empresas a fazerem esta transição que tu conheces, que é bastante difícil, bastante complicada. Há muitos fornecedores, eu dou sempre este exemplo, que telefonam e dizem: eu preciso de que me ajudes a fazer aqui um código de conduta. Código de conduta, portanto, estamos a um nível, de facto, muito basilar, né? Não se sabe o básico. Nas empresas, acho que precisam de muita ajuda e, sobretudo, não têm recursos para o fazer. Portanto, e se elas, de facto, não conseguem, depois acabam por sair da cadeia de valor. Portanto, nas empresas temos um papel muito importante, e tudo o que tem a ver com particulares, quer acima de 17 anos, quer crianças e pré-escolar, primeiro, segundo, terceiro ciclo, acho que é fundamental mudarmos a educação em Portugal. Há muitas entidades que estão a trabalhar nisto, nós temos é que trabalhar em conjunto para conseguirmos chegar muito mais longe. Para ir na mesma direção, talvez, de ressignificar a educação para ela ficar mais eficiente. E aí essa parte do aprendizado e da consolidação do conhecimento, de fato, acontecer em todos os estágios da vida. Porque depois as empresas são formadas por pessoas, né? Pois, porque as empresas não são ilhas. Sim, e, portanto, nós hoje em dia falamos no lifelong learning, que capacitar as pessoas ao longo da vida. Para algumas pessoas, para a minha geração, para a tua não, mas para a minha geração é difícil. A pessoa tem um curso, acaba o curso e faz uns programas, às vezes, para refresh. Aprender e querer aprender ao longo da vida é uma coisa que tem que se ensinar desde cedo, e por isso é que uma das parcerias que nós fizemos neste segundo pilar das crianças é uma parceria que fizemos com a Fundação Lego, a Lego Foundation, que exatamente o objetivo deles é crianças entre os 0 e os 12 anos, capacitá-las com as competências do futuro, e sobretudo há um lema que eles têm que eu adoro, que é Lifelong Love of Learning. E esta palavra do love é muito importante, incutir nas crianças desde muito cedo a vontade e o gosto de estar constantemente a adquirir conhecimento. Isto é uma coisa fundamental. As crianças têm que estar permanentemente com vontade de aprender, a aprender. E isto é que eu acho que faz falta na educação aqui em Portugal, nos primeiro e no segundo ciclo, e por isso é que nós quisemos fazer esta parceria. Foi difícil, eles não queriam fazer parcerias com Portugal porque achavam que não era necessário, e foi preciso eu, de facto, ir lá dizer I need your help. Tipo, like, please. Tipo, refugiada, preciso da sua ajuda para mudar aqui a educação em Portugal, e de facto eles foram impecáveis, deixámos lá ir, fui lá, levei escolas portuguesas para visitarem as escolas da Dinamarca, e acho que é este refresh e esta metodologia diferente, e no fundo também é muito importante também os professores, que são fundamentais na educação, neste pilar da educação é professores, alunos e pais, os professores também têm que ter aqui uma ajuda bastante grande, capacitá-los, motivá-los, eles são os super-heróis. São as pessoas mais influentes, das mais influentes no nosso dia-a-dia. Há sempre alguém que tem um professor. E eu, de facto, é um universo que eu gosto particularmente, e quero fazer tudo para que eles tenham maior motivação, maior capacidade para conseguir mudar a vida das crianças com que estão no dia-a-dia, nas suas salas, não é? E passa, então, muito por essa mudança de mentalidade, então, da educação como um vetor de mudanças, né? Pelo que você está me dizendo, como uma ferramenta essencial para que a gente consiga, por exemplo, treinar as gerações do futuro. E isso tem muito a ver com o que as gerações do futuro vão enfrentar de desafio, que eu acho que é um desafio até mais agravado da transição climática, né? A gente tem aí, na verdade, uma nova ordem negocial, social, econômica e ambiental que eles vão precisar aprender. Eles vão precisar de aprender, e eu acho que mais importante... E navegar. Eles vão aprender, mas eles têm que haver não sei a palavra em inglês, awareness, que é, no fundo, sensibilizar todas as pessoas do que é que eles podem fazer no futuro, não é? Nós fizemos um estudo a nível europeu, e, de facto, as pessoas estão todas muito preocupadas com o ambiente, mas a maior parte delas, os particulares, os indivíduos normais, dizem que isto é um tema de governos e de empresas, e não é. É um tema de nós todos, e como tu sabes, claro. Tivemos recentemente em que eu dei vários exemplos de
as pessoas podem no seu dia-a-dia mudar. Não têm a informação e têm que ser sensibilizadas para esse tema. Eu acho que a transição climática é urgente, vai ter impactos na parte toda social, portanto o E tem um impacto grande no S, e, portanto nós também temos que cuidar do E. O E e o S não podem estar separados, nem o G, mas sobretudo estes dois. E é esta sensibilidade e esta metodologia que nós queremos de facto começar a incutir, e através da educação dos jovens, dos menos jovens, ou dos jovens há mais tempo, como eu gosto de dizer, não digo os géneros, é os jovens há mais tempo. Não deixam de ser jovens. Não, é os jovens que estão há mais tempo. Acho que é fundamental a educação para todas estas várias fases, e é fundamental a educação nas empresas, capacitar os seus próprios colaboradores para conseguirem ter melhores vidas e para conseguir, de facto, os famosos green jobs que são cada vez mais precisos para depois saberem lidar com a transição climática, adaptarem-se e mudarem todo o modelo de negócio. Portanto, eu acho que a educação, e como eu disse, é o ODS que mais influencia todos os outros ODS. E por isso é que é importante, e nós temos feito várias parcerias aqui na educação, com o Teach for All, que é no fundo uma empresa que também ajuda as crianças e os professores a terem uma metodologia diferente nas escolas. Eu já fui assistir às aulas e de facto vi a diferença que é. Portanto, nós temos que mudar um bocadinho a mentalidade aqui na educação em Portugal. A forma de ensino também, né, A forma Inês? de ensino, a forma como as salas estão, a disposição das salas, trabalhar em projetos, portanto, aquelas 3 competências de criatividade, capacidade de resolver problemas e comunicação e colaboração é fundamental em qualquer... E é isso que temos que incutir nas crianças, mais do que decorar, como eu aprendi, não é? Decorar o que nós decorávamos, não é? Acho que... Sim, tabela periódica e tabuadas. Era muito um recurso de memorização, mas não tanto de inovação e criação. Exatamente. Não. Tinha pouco elemento criativo. As bases teóricas são importantes, mas depois é preciso ensinar ou desbloquear a criatividade, né? E o trabalhar em parceria também não é muito incutido nas escolas, né? Não. Então, as cadeiras são distantes. É autocarros, não é? Com filas, assim, autocarros. Portanto, a nossa ideia, inclusive, com esta metodologia, e eu fui visitar várias escolas, e há muitas escolas em Portugal que fazem. Atenção, há muitas escolas em Portugal que já fazem isto, mas não fazem de uma forma estruturada e não sabem porque é que fazem, ou e é muitas vezes a iniciativa do próprio professor. Aquilo que nós gostaríamos, com o prémio que lançámos agora, quem brinca é quem é criativo, aventureiro, etc., é exatamente para... Vamos ver quantas escolas é que já fazem isto. E é surpreendente que nós tivemos já centenas de candidaturas, escolas a dizer, eu tenho um projeto que faz isto, eu tenho um projeto que faz aquilo, eu tenho um projeto de ensino matemática assim. Interessante. E eu só quero, primeiro, criar esta awareness, sensibilizar as escolas, e depois criar uma rede de escolas em que haja partilha, mais uma vez, o 17, em que as escolas de facto partilhem o que é que fazem de melhores práticas, acabar com os silos, com os egos que existem muito nestas empresas, em Portugal em geral, e que todos trabalhemos juntos para um bem comum. E eu acho que, sinceramente, eu tenho a certeza que nós vamos mudar a educação. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não tenho dúvida nenhuma. Uma das grandes bandeiras da Fundação é, de facto, quebrar estes silos que existem. Há muitas empresas a trabalhar nas escolas, umas sobre ODS, outras sobre literacia financeira, outras... E nós só queremos Mas de forma pulverizada, talvez não tanto muitas delas esforço não sabem conjunto. que estão lá as outras, elas sabem que não sabem o que fazem. Como é que é possível? Tem que saber o que é que fazem, como é que nós conseguimos chegar à educação. Porque podem até trocar competências, claro, né? E a ideia não é fazer uns pilotos e umas coisas engraçadas, é mudar o sistema em Portugal. E uma das coisas que quando eu fui à Lego Foundation, o que eles querem é de facto mudar o sistema nos países. A primeira pergunta que ele fez foi, como é que se chama o Ministro da Educação? Eu disse, calma. Então, ainda vamos ver como é que está o Estado da Nação e depois vocês podem nos ajudar. Mas, de facto, é mudar o sistema. Eu acho que há muitas pessoas, que é engraçado, muitas pessoas, e muitos professores, muitos diretores de escolas, muitos diretores de agrupamentos que têm vontade. Não têm ninguém que os ajude e que tem uma rede de suporte, talvez. E que os dê este empurrão. Trabalhar com as câmaras municipais, com as empresas, com os particulares, eu tenho a certeza, Alice, eu sei que ainda acima a esperança de vida aumentou, portanto eu espero que chegar lá e conseguir, antes de vir neste mundo, deixar a minha marca, mas eu tenho a certeza que nós vamos conseguir mudar a educação em Portugal, com parcerias, reduzir as desigualdades, conseguir que todos tenham acesso à educação e que consigam, de facto, homens, mulheres, crianças, várias situações socioeconómicas, que consigam, de facto, ter esta capacidade e esta oportunidade de conseguir chegar mais longe e ter melhores salários e melhores vidas. Há um dado muito importante que eu falei quando fui na reunião da LEG. Aliás, quando eu disse, eles disseram, então Inês, podes cá vir, então podes cá vir. Há 2 dados muito importantes. Primeiro, em Portugal, a população ativa, só 37% da população ativa é que tem ensino. É muito pouco, não é, Inês? 37% tem o ensino básico, portanto é muito pouco.
Está provado em vários estudos da OCDE que as crianças são influenciadas pela educação dos pais, sobretudo das mães. Portanto, um dia que tenhas filhos, Alice, é muito importante, as mulheres que estejam todas a ouvir. 55% das crianças fica no mesmo nível de educação dos pais. Eu, quando vou visitar uma escola, pergunto sempre qual é que é a informação dos pais destas crianças desta turma. E há muitas escolas, aqui em Portugal, Lisboa, que dizem que 40% não tem mais do que a 4ª classe ou 5. E eu olho para as crianças, bem, metade, estatisticamente... Está condenada a isso. Não pode ser. Não pode, isto não pode acontecer. Portanto, há esta falta de capacitação das pessoas em geral, é o facto das crianças são muito influenciadas pelos pais, e depois há outro dado que me choca muito, que é 20% da população portuguesa, 20% está no limiar da pobreza. E destas, 1/3 tem emprego. Ou seja, é da responsabilidade das empresas pegar na sua força de trabalho, e se 1/3 está empregado e está no limiar da pobreza, não pode ser. Tem que capacitar, tem que ver o que é que cada uma das empresas, das pessoas precisa para ter um nível diferente na sua empresa, para ter melhores salários, melhores vidas e, assim, e por aí fora. Nós temos que quebrar este ciclo em Portugal. Estamos no nível mais baixo em termos de mobilidade socioeconómica, por causa daquilo que eu acabei de dizer. Somos os mais baixos, estamos na cauda em termos de produtividade, porque não temos capacidade e não temos talento que seja responsável para aumentar a produtividade. Só assim é que se consegue aumentar salários, só assim é que se consegue aumentar o nível de vida. Portanto, isto é uma bola de neve e nós temos que parar a bola de neve, juntar parceiros e fazer a diferença em Portugal. É este o nosso grande objetivo. Até porque se isso não acontecer, eu estou achando muito difícil todo mundo ter as competências e ser motivado o suficiente para conseguir lutar contra o desafio do aquecimento global e da transição climática, né, Inês? Não é possível, certo? Sim, não consegue, nem sabe. Nem sabe o que é e nem sabe o que é, como fazer para mitigar e adaptar, né? Exatamente. Então, do ponto de vista da transição climática e do grande desafio de travar o aquecimento global, e agora a gente também, nesse tema, a gente também tem números muito alarmantes, como esses da educação, né? A gente discutiu durante muito tempo um aquecimento global até 1,5 graus Celsius, a gente já discute 2 graus Celsius, e há quem diga que isso é uma perspectiva muito otimista, e o que as pessoas pouco falam é que entre esse 1,5 graus e 2 graus Celsius já há uma perda de biodiversidade gigante. Meio grau é responsável por um agravamento da situação de uma forma muito, muito séria, né? Isso tudo requer educação, o que está por trás desses números, né? E aí, qual que você acha que seria o grande papel da educação na luta contra as alterações climáticas? Considerando esse grande papel transformador, talvez como vetor de inovação e capacitação das pessoas, aumento da qualidade de vida? Eu acho que deve começar desde sempre, mas é uma coisa que vai demorar muito tempo, mas acho que devemos começar já a atuar. Acho que as academias e as universidades têm um papel fundamental em ajudar as empresas nesta transição, não só formando os colaboradores das empresas, mas elas próprias fazerem investigação e conseguirem arranjar formas inovadoras de transformar o negócio da empresa. E acho que as academias ainda estão muito desligadas do mundo real das empresas. E por isso é que nós fizemos agora uma parceria com a Católica, criámos o Sustainable Finance exatamente para capacitar as empresas e ajudá-las. Mas não é só teoria do que têm que fazer em termos de regulamentação, é ajudar nas empresas deste setor, nas que estão no A, no B, no C, o que é que elas têm que fazer no dia-a-dia para conseguirem mudar o seu sistema, o seu modelo de negócio. Portanto, eu acho que a inovação é fundamental, a investigação das universidades são fundamentais para ajudar as empresas, portanto, acho que aqui as academias, mais uma vez, as academias, formação, capacitação têm aqui um papel fundamental. E tu, Alice, como a grande embaixadora sobretudo do environment, tu também estás em todos, mas sobretudo não é? Estou nada. Acho que também podes dar aqui um contributo muito grande nestas parcerias que nós temos e que temos de convidado para trabalhar connosco. Pensar problemas concretos, né? Então, educação também como um ambiente de desenhar e implementar soluções para problemas concretos. Exatamente. Né? E isso só é possível através de pessoas que estejam com uma certa igualdade de oportunidades, né, Inês? Porque também uma pessoa no nível da pobreza não vai ter condições de aprender e implementar nada para a transição climática. Então, são coisas que andam em conjunto, pelo que eu estou a perceber, né? É uma grande mola propulsora. Tudo tem que estar em conjunto, mas para esta específica da urgência do clima, acho que tem que ser as empresas a fazer o caminho. Aliás, as empresas têm um papel fundamental. E para ajudar as empresas temos que ter, de facto, academias e obviamente, a parte financeira é uma alavanca fundamental para ajudar as empresas a fazer os investimentos necessários para mudarem a sua forma de fazer negócio e para conseguirem contribuir para uma economia mais verde. Mas tem que ter investimento. As empresas têm que ter investimento e têm que investir naquilo que, de facto, é o correto e vai fazer a diferença. E eu acho aí
não só o papel financeiro é muito importante, a banca tem um papel aqui muito importante, mas também toda a parte da academia, investigação, inovação, tecnologia. Tem que haver um investimento muito grande das empresas em todas estas áreas, porque senão não vai ser só o seu dia-a-dia que vai mudar. Não, certamente não. E até posso perguntar, diz-me um exemplo de uma empresa, de um setor que pode fazer uma grande diferença na transição climática e que tu achas que está mais atrasado, de todos. O que mais pode fazer a diferença com relação a emissões de gases de efeito estufa é o de energia. Mas, por exemplo, a energia não está tão atrasado assim. E até mesmo Portugal, que tem índices muito ruins, do ponto de vista de energias renováveis, é grande referência. Agora, eu acho, por exemplo, como setores de infraestrutura pesada e de construção ainda estão bastante atrasados. Muito atrasados na perspectiva, inclusive, das soluções. Exatamente. Soluções de eficiência energética, soluções de utilização de materiais e ciclo de vida dos materiais utilizados. E tem que haver um investimento muito grande. Tem que haver um investimento nas empresas para fazer, de facto, esta transição. Sim. E há muitas empresas que ainda consideram isto é um custo que vão ter. Não. Isto é um investimento que vão ter para conseguir... Mas isso na educação muda, né, Inês? O que são custos, o que são investimentos, o que de fato é urgente, o que eu consigo talvez adiar um pouco mais, porque também numa gestão empresarial há que se ter prioridades. É difícil chegar para uma PME e de repente impor um fluxo de prioridades inverso. Mas se você passa pela educação, a importância talvez daquela prioridade em específico, ele consegue fazer essa mudança, para isso, né? As empresas precisam ter recursos para alguém que os ajude a ter este. E a maior parte das empresas, sobretudo o tecido não tem recursos, né? Não tem recursos, nem tem capacidade, nem tem conhecimento. Então precisamos de alguém que tem que os ajudar. E acho que esta parceria que nós fazemos, por exemplo, com as academias, quer com a Nova, quer com a Católica, acho que podem ajudar as empresas, mas mais uma vez tem que ser uma coisa do terreno, o que é que aquelas empresas do azeite ou de outra indústria qualquer, o que é que têm que fazer para mudar o seu sistema operativo. E acho que as empresas, de facto, precisam de muita ajuda. Uma cartilha de SOS. Sim, não é só o financiamento, é financiamento, investir onde, como e priorizar. E as empresas precisam de ajuda para isso. Precisam. De recursos e precisam de financiamento. E recursos, financiamento e conhecimento para depois saber o que fazer com esse financiamento, né, Inês? Porque senão também depois não adianta nada. Olha, e aqui agora fazendo um pequeno pouso num tema que é muito importante para mim, que eu sei que também é para a Inês. Estamos aqui também num canal da Alexia de Women with Energy, que lança luzes justamente em mulheres inspiradoras para que a sociedade talvez pare de repetir padrões exclusivamente desiguais ou exclusivamente masculinos. Eu costumo dizer que um feminista ele é sobretudo um humanista, né, que é uma contraposição ao movimento de desigualdade histórico. E nesse espírito, e saindo um pouquinho, muito brevemente, dessa discussão da educação, sem deixar de estar relacionado, queria saber, na sua opinião, assim, sendo uma mulher num alto cargo de poder de decisão, todos os dias tomando decisões difíceis, com uma grande equipe por trás, e fazendo parte, talvez, desse grupo de mulheres que são muito inspiradoras em Portugal, para mim, pelo menos, está no top 5, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Estás no quadro número 4, no 5, em top 5, para mim estás no top 5 também, deve estar para aí no 4. Impossível. Impossível. Eu impossível, mas você está. Agora, Inês, do ponto de vista de estar ali na governança corporativa, no dia a dia das empresas e também conviver com muitas empresas como você convive, você acha que depois da diretiva das cotas ou mais recentemente, não só por causa da avalanche regulatória, mas por causa dessa discussão em torno do ESG e da diversidade na governança, você tem sentido uma mudança com relação à igualdade de gênero? Acha que isso é um assunto que ainda está muito atrasado? O awareness é efetivo ou não? Independentemente de ser no seu setor, claro, de ser na banca ou não. Sua perspectiva corporativa. Eu acho que as cotas vêm ajudar. Eu, neste momento, acho que, de facto, havia um gap muito grande entre a gestão, que era sobretudo dominada por homens ou mulheres. Eu acho que vem ajudar. Eu espero que, sinceramente, daqui a relativamente pouco tempo desapareçam as cotas. Não seja necessário cotas. Sem dúvida. Cotas é uma coisa que acho que faz sentido agora, neste momento, mas deveria desaparecer. Temporário. Não pode ser uma solução definitiva. Acho que ajudou. O awareness, claramente que sim. O próprio Banco Santander tem objetivos muito específicos. Uma percentagem tem que haver pelo menos 40% das mulheres nos conselhos de administração, 30% tem que estar em cargos diretivos. Acho que também a parte toda da remuneração também é muito importante e nós temos um objetivo de Equal Pay Gap até 2025 que tem que ser 0, ou seja, mesmo uma mulher e um homem na mesma função têm que ter exatamente tem que ganhar a mesma coisa. E eu acho que estes compromissos públicos são muito importantes. Não há ainda muitas empresas que têm estes compromissos públicos. E eu acho que uma das coisas, quando eu falo, e acho que é fundamental,
obviamente, a igualdade de género, mas também toda a parte de diversidade, background, raça, género, etc. O DEI, tudo, né? Diversidade, equidade e inclusão. Mas acho que as mulheres, de facto, têm um papel aqui muito importante, têm uma sensibilidade diferente, tal como os homens têm para outras coisas, acho muito importante. Claro. Acho que é muito importante as empresas, não é só, nós pensámos a ter uma mulher no board, não é só isso, tem que... Toda a estrutura que tem que estar envolvida com este compromisso, tem que haver compromissos públicos, há muito poucas empresas que têm compromisso público do que é em termos de cargos de diretivos, mas também em termos de remuneração. Acho que o pay gap é uma coisa... Não há muitas empresas em Portugal que tenham esta diferença. E eu acho que, de facto, estamos a caminhar para lá. Acho que ainda há uma grande diferença. Eu fui a primeira mulher no Conselho da Comissão Executiva de Santander e, portanto, vi que de facto era diferente. O primeiro almoço não sabiam o que é que vinhamos falar, não é? E eu disse, podem falar sobre os mesmos costumes, podem falar sobre futebol, podem falar sobre carros. Há coisas de facto muito diferentes, não é? Passou a haver, uma vez tivemos que adiar uma comissão executiva, porque é o dia da mãe, eu tinha que ir a... Eu era das pessoas mais novas e era a pessoa que tinha filhos mais pequenos, e portanto, isto da comissão executiva, parecendo que não, eu como todas as mulheres que trabalham neste momento, não é? Autolais, não é um problema só meu, vocês não estão pensando nas mulheres. E acho que esta sensibilidade que eu trouxe em relação ao equilíbrio, eu tive sorte, no Santander há um grande equilíbrio, fazem questão de fazer um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, mas isto traz uma nova perspectiva de como é que uma entidade deve ser organizada, não é? Portanto, o dia da mãe, temos que mudar porque neste tem uma festa do dia da mãe, e quer ir, e vai. E vou. Portanto, vamos mudar a comissão executiva. Foi engraçado, é uma das coisas que me marcou mais, de facto foi diferente. Ou, por exemplo, num almoço, coisas básicas de... Alguém fazia anos e eu mandava para fazer um bolo de anos e cantávamos parabéns. Portanto, havia alguém que cantava na sala, parabéns. E todo mundo... Tipo, fez tudo que... Isto é uma coisa para celebrar, não é? Alguém faz anos, vamos preparar o bolo de anos. E as pessoas gostaram. É um ato de cuidado, claro, todo mundo gosta de ser cuidado. Portanto, eu acho que este cuidado que as mulheres têm por serem mães, não é que os pais não tenham, não é? Acho que traz uma diferença e é sempre bom para qualquer empresa ter vários... Perspectivas diferentes também. Completamente diferentes. E acho que houve vários momentos assim que marcaram. Esta do bolo de anos, esta do dia da mãe. No Covid também houve muitas pessoas, eu visitei muitos balcões a seguir ao Covid e muitas pessoas perguntaram como é que eu consegui no Covid estar em casa. E eu conto sempre a mesma história. De uma vez estávamos na comissão executiva, tipo 2 da tarde, já os meus filhos iam lá com cartaz a dizer que queremos almoçar, temos fome. Nos alimentos. Nos animais. E o que é certo é que eu contava isto e os balcões e as mulheres achavam imensa graça, porque era uma pessoa normal, igual a elas todas, não é? Claro. E uma vez, às 2 da tarde, tive de desligar a câmara e acho que Pedro Castelo, olha, porquê é que desligaste a câmara? Eu, porque tenho aqui 3 crianças, vocês têm todas as pessoas lá em casa, as vossas mulheres a fazer o almoço. Eu tenho 3 crianças a olhar para mim e eu estou a fazer douradinhos. Portanto, eu estou a ouvir, mas vou ter que desligar a câmara. Isto é engraçado porque isto eu estou aqui, estou prestando atenção, mas eu também tenho outra função, peraí. E isto foi... Atenção, a Inês está na cozinha, isto é uma coisa que foi engraçado, transmitir isto aos balcões e a toda a área comercial, que isto acontece e isto é uma coisa que se não houvesse uma mulher, se calhar isto não acontecia, não é? Não. E portanto, há coisas que de facto marcaram, e há muitos balcões que me perguntam, então ainda continua a fazer douradinhos? É engraçado porque eles veem que afinal a comissão executiva também não é assim tão distante. E acho que as mulheres conseguem, de facto, ter aqui uma... É um fio terra, né? Também, com a família. Do dia-a-dia, não é? Portanto, eu acho que faz toda a diferença. É interessante. Só 3 exemplos porque foram os... Sim, que marcaram. E quem sabe no futuro isso não seja. E talvez um homem que esteja lá a cuidar das crianças naquele dia fala, gente, agora sou eu que vou desligar a câmera, porque eu tenho que fazer douradinhos, é a minha semana, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou, simplesmente, eu fiz aqui um acordo de divisão de tarefas com a minha esposa e os douradinhos hoje são meus. Pronto. Conta-me as empresas. Se eles vão sair queimados ou não, se as crianças vão ser alimentadas ou não, eu acho que é uma questão também de melhorar, né? Claro. Mas pronto. Mas acho que pronto, é um exemplo que eu dou sempre, que as pessoas de facto, sobretudo, isso é o dia a dia, não é? As pessoas são assim, são pessoas normais que têm famílias e pode ser para os filhos como pode ser para os pais, não é? Eu estou aqui a fazer uma coisa para a minha mãe que não consegue sair da cama, qualquer coisa. E eu acho que esta perspectiva de, atenção, nós somos pessoas normais, iguais às outras, e temos a mesma vida que todas as outras pessoas que trabalham nesta entidade. Esta parte humana, é muito mulher. Acho que as mulheres têm uma sensibilidade diferente.
peço desculpa aos homens. Pronto, são fatos. Ô Inês, muito interessante que você tocou aí num ponto importante da governança corporativa, que é, na verdade, compromissos públicos, né? A transparência, talvez, na tomada de compromissos e dizer, esse é um lema da minha empresa, isso é um compromisso público, esses são meus números e eu, na minha governança, vou tratar disso. Claro. E aí, abusando um pouco aqui, talvez uma consultoria de graça, valiosíssima, que não teria... É tão valiosa que eu não tenho como pagar. Nós vamos começar por aí. Como trazer para a governança corporativa das empresas, ou talvez algum guideline que não pode faltar, o S na estratégia ESG? Considerando que o S pessoas, considerando que o S passa por essa diversidade, equidade e inclusão, passa pela empregabilidade que nós falamos aqui, que é impossível sem educação. Exatamente. Como de fato incorporar o S nessa estratégia corporativa de ESG? Eu se calhar dou o exemplo do que eu conheço e com que eu me identifico muito, que no que diz respeito ao S, nós no Santander temos 3 grandes objetivos. Promover um espaço, um trabalho onde as pessoas se sentem de facto incluídas e que seja diverso. Portanto, aqui, tudo o que nós falamos, que não seja só diversidade de género, mas também diversidade de background, etc. E, por exemplo, passou a ser obrigatório no recrutamento ter sempre o mesmo candidato de homens e mulheres, que antigamente não era uma preocupação. Abre-se uma vaga e as oportunidades são iguais, o número de candidatos são iguais. Nós temos que garantir que há mulheres como homens. Isto é daquelas que muda toda a área de pessoas. Temos um específico sobre os colaboradores, que acho que é fundamental eles serem, de facto, sentir incluídos e que haja uma diversidade grande. Depois temos um outro grande objetivo, que é garantir que todas as pessoas têm acesso aos serviços financeiros, quer seja de literacia financeira, quer seja mesmo de serviços financeiros, e que são adaptados à realidade de cada um. Portanto, acho que no componente do S, para cada uma das empresas, no nosso caso é obviamente literacia financeira e serviços financeiros, mas que se adapta perfeitamente a qualquer outra entidade, nos seguros que tenham seguros específicos para pessoas que tenham menos capacidades. Na questão eu sei que há algumas entidades como a EDP e a Eletricidade que também tenham serviços específicos e ajudem as empresas na eficiência energética, ou seja, todas as empresas têm, de facto, pilares que podem se adaptar ao seu próprio negócio, não é? No nosso caso é a literacia financeira e acesso aos serviços financeiros, e depois temos um terceiro que é o impacto na comunidade, e aí cada uma das empresas poderá dizer o nosso foco é, como já foi dito, educação. Através de educação conseguimos, de facto, impactar a sociedade, as pessoas, as empresas do seu setor, e acho que todas as empresas também devem ter o que é que elas querem fazer de diferente, que marca é que querem dar na sociedade. E nós, na parte do S, dizemos sempre qual é que é o superpoder que a empresa tem. Isso é muito interessante. Qual é que é o seu superpoder? Se nós perguntarmos às empresas o que é o seu superpoder no respeito, não é ao negócio, que isso sabemos, melhor qualidade de serviço, melhor experiência de cliente, não. O superpoder que vocês querem ser identificados quando se falar no impacto na sociedade. E é engraçado, eu própria faço essa pergunta e há muitas empresas que dizem o nosso superpoder. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Qual é o superpoder da Alexa? Não posso fazer, é melhor não fazer. Olha, ai gente, que difícil. Porque a Alexa, ela traz soluções de sustentabilidade para as empresas que querem fazer essa transição energética, que querem e que precisam. Essa é a nossa atividade fim. Agora, talvez a parte mais transformadora de impacto na sociedade, eu acho que é a descarbonização. É uma pegada muito grande. Como ela pode fazer isso numa escala maior social, talvez ficou aí um grande convite. A literacia energética, talvez. Literacia energética. E que é muito fundamental como nós vemos isto, não é? Ou auxiliar medidas de adaptação e mitigação para quem não é fácil fazer, né? Porque a transição energética também, ela parece muito fácil, né? Para quem já tem condições de seguir esse caminho. Para quem não tem, ela é dificílima. Trocar métodos de utilização de energia é muito difícil para quem está acostumado ou só pode pagar um determinado método. Eu acho que o superpoder tem que estar sempre associado ao negócio da empresa. Ou seja, o superpoder do banco, o mais normal é que seja a literacia financeira. Aliás, nós, no estudo de dupla materialidade que fizemos agora, com todos os stakeholders, aparece sempre o número 1, é financial health, ou seja, saúde financeira. Mais do que estar a ajudar a financiar, é linda, né? Ajuda-nos a ter saúde financeira. Dado os problemas todos sociais que temos, ajuda-nos a poupar, ajuda-nos a reduzir a dívida, apareceu o número 1 para todos os stakeholders. O que é um banco responsável? É um banco que protege os dados, total transparência e que ajuda os clientes em termos financeiros, que os ajuda no que respeita à literacia financeira e que os ajuda a ter uma boa saúde financeira. É engraçado, não é? Porque
A banca tem esta no Santander, e acho que a maior parte deles estive a ver, são sempre estes os três, que aparecem em primeiro lugar: transparência, proteção de informação, dados e de cybersecurity e saúde financeira. Provavelmente nas outras indústrias aparecem outros. Eu, por acaso, tenho curiosidade e eu não tive tentado a ver só especificamente a banca e seguros. Mas eu pergunto sempre à pessoa, qual é para as empresas? Qual é o seu superpoder? E as pessoas ficam a pensar nisso. Tendo em conta o seu superpoder. Qual a marca que você vai deixar? Qual é a marca e quais são os objetivos para daqui a 5 anos e daqui a 10. É fundamental ter compromissos e serem públicos. E tangíveis, o que é que está né? a fazer? Sim. O que é que está a fazer e como? E publicamente fazer aquele statement para que depois também possa ter, por parte da sociedade e dos outros colegas, né, das outras empresas, a capacidade de dizer como é que está nesse ponto. Você disse que isso era um compromisso público. Claro, né? E transparência. Podia ser, eu acho que mais importante do cumprir a regulamentação é ser totalmente inclusive com o estágio que está. E que seja possível para um cliente, um colaborador, ou um fornecedor, ou um acionista, comparar com outro setor. Porque ele tem esta métrica, conseguiu ou não conseguiu. Claro. O mesmo setor, a mesma empresa, tem esta métrica, sim ou não. E depois há outro que eu gosto particularmente, é dentro da remuneração variável, quanto é que pesa o ISG? Faço sempre esta pergunta. Então, quanto é que pesa... e tem algum objetivo? Eu faço sempre a mesma pergunta. Qual é que é o peso do ISG na remuneração variável? Porque as pessoas movem-se por questões financeiras, isto é a realidade. E procuração, não é? Como nós as duas. Sim. Nós somos bem coração. Qual é que é o peso do ISG, para ver a importância que isto tem no scorecard? Que objetivos é que tem para mulheres em cargos diretivos ou no board? Que objetivos é que tem em relação à igualdade salarial? E qual é que é o seu superpoder em relação à sociedade? Faço sempre estas perguntas. São perguntas-chave. São perguntas-chave e que, se tiverem uma resposta ou um plano de resposta, já é um caminho, então, do S. Claro, é ótimo. Ok. É ótimo. Boa. Olha, para a gente fechar aqui com chave de ouro, Inês, é uma pergunta que não tem uma resposta correta, mas eu tenho desafiado muitos meus alunos em tempos de muita regulamentação, muita legislação e muitas orientações específicas sobre a sustentabilidade. Eu acho que a gente, às vezes, tem que dar um passo para trás e tentar chegar a um consenso ou, pelo menos, trabalhar no mesmo propósito, e isso passa por redefinir a sustentabilidade. Na sua visão, Inês, o que é sustentabilidade para você? Na sua casa, o que é sustentabilidade? Eu acho que a sustentabilidade... Eu, por acaso, no outro dia te deste essa pergunta. E eu cheguei a casa e perguntei aos meus filhos. E até fui ao ChatGPT, o que é sustentabilidade. Mas nenhuma delas deu a resposta que eu acho realmente que é sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade, para mim, é um sinónimo de equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre tudo. Nas empresas, tem que haver um equilíbrio entre rentabilidade, pessoas e planeta. É um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Senão a empresa não é sustentável. Tal como no recrutamento de pessoas, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver valores que a empresa tem e depois tem que haver condições específicas para recrutar e condições específicas para reter. E geralmente são sempre 3, não é? O equilíbrio entre... Nós temos sempre, em tudo que no nosso objetivo é sempre 3. 3 não é, 3 não é, 3 no G, não é assim no G. Como se fosse aqui esta mesa, no fundo tem 3 pés. Se um dos pés não estiver correto ou estiver partido, a mesa vai desequilibrar. Portanto, é a mesma coisa. Na estratégia da empresa também, o E tem que ter 3. É o E, o equilíbrio entre o S e o G. Mesmo em questões familiares, não é? Na educação das crianças, há um E que é fundamental, que são os valores. Depois tem que os outros 2 pés, que é deixar a criança dar o seu caminho, mas também ampará-lo quando ele precisa. Ou seja, tem que haver um equilíbrio em tudo. Em tudo, na vida pessoal, na vida profissional. Portanto, eu diria que sustentabilidade, para haver sustentabilidade, tem que haver um equilíbrio entre os vários fatores, nas várias vertentes em que nós temos na nossa vida, quer pessoal, quer profissional. Tem que haver, olha, mesmo no geral da nossa vida, tem que haver, e mais uma vez, dando um exemplo desta vez, o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida com os amigos. Tem que haver 3 sempre. Geralmente, mais do que 3 já não vou conseguir decorar. Mais do que 3 não é possível ter equilíbrio, porque a gente também não consegue segurar todos os pratos. Esta mesa é um bom equilíbrio. Portanto, para mim, a sustentabilidade é igual a... Equilíbrio. Ótimo. Inês, não tinha melhor forma de fechar. Essa pergunta é uma pergunta que eu sei que é difícil, que não tem resposta certa, mas eu acho que ela deixa a gente pensando no sentido disso por muito tempo. Isso ecoa na gente. E à medida que a gente vai perguntando isso para os amigos e para quem a gente admira, a gente ganha um outro aspecto para refletir.
Eu já vou sair daqui hoje refletindo sobre equilíbrio, que eu acho que talvez é a chave de tudo mesmo, né? A gente fala em desequilíbrio justamente porque sabemos do valor do equilíbrio, né? Exatamente. E obrigada por ter aceito o nosso convite, o desafio da Alexia. E pra gente aprendemos imenso, porque nós sabemos muito de energia, mas muito pouco de educação e de social. Não acredito, e aqui hoje foi uma aula. Obrigada mesmo. Um prazer.